8h21 aqui nos altos da Estância Grande, programa Debates e Opiniões. Presidenta Dilma aproveita feriado e passeia de bicicleta em Porto Alegre. Presidente está na capital para descansar com a família. A presidenta Dilma Rousseff acordou cedo nesta sexta-feira para manter a rotina de exercícios em Porto Alegre, onde passará a Páscoa com a família. Ela saiu de seu apartamento na zona sul da capital pouco antes das 6 horas e pedalou por mais de 1 hora. A presidenta estava acompanhada de 2 seguranças de bicicleta, além de alguns carros que faziam sua escolta. A presidenta chegou a Porto Alegre na noite dessa quinta-feira. Nas últimas vezes em que esteve na cidade, ela também aproveitou para pedalar, assim como faz regularmente em Brasília, em meio ao processo de impeachment que tramita no Congresso. Dilma Rousseff tem aproveitado boa parte de seus momentos de descanso para visitar a família e os 2 netos que moram na capital gaúcha. A expectativa é de que a presidenta permaneça com a família até domingo, dia do aniversário de sua filha, Paula Araújo. No entanto, em feriados recentes em que Dilma Rousseff esteve em Porto Alegre, ela acabou antecipando a volta a Brasília por conta dos desdobramentos da crise política e econômica. De acordo com o Palácio do Planalto, a presidenta Dilma não tem agenda oficial até domingo. Na segunda-feira é provável que ela tenha reunião de coordenação política na parte da manhã, mas o encontro ainda não foi confirmado. Na semana que vem, a presidenta concentrará esforços na tentativa de reunir o apoio necessário para barrar o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Na terça-feira, o PMDB tem reunião para decidir se desembarca do governo e a definição do partido irá influenciar a votação dos deputados. O Planalto conta com a ajuda dos atuais 7 ministros PMDBistas que ainda não manifestaram o desejo de deixar seus cargos. O foco do governo é garantir um universo de 172 votos, número mínimo necessário para impedir o impeachment. Então, nossa presidenta está em Porto Alegre, na casa da filha, na casa do ex-marido Carlos Araújo e a Paula Araújo. Cresce em escala exponencial a reação da sociedade brasileira contra o golpe. Vejam numerosas manifestações de entidades da sociedade brasileira pela democracia e contra o golpe. Religiosos, cientistas, professores, pesquisadores, governadores, trabalhadores operários, movimentos sociais, arquitetos, geógrafos, economistas, planejadores, profissionais da saúde, evangélicos, jornalistas, artistas e intelectuais, movimento negro, movimento LGBT, músicos, juristas, entre outros. Então, é uma imensidão aí de entidades que apoiam a presidenta Dilma em notas e manifestos, não por uma mulher, não por um homem, não por um governo, não é por um partido, é pela democracia. Esta são alguns dos lemas aí. Fórum 21, promotores e promotoras e procuradores do MP, do MPF, do Ministério Público do Trabalho, entidades, jornalistas livres, blogueiros e ativistas digitais, Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, o SEBS, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Associação de Pesquisa e
pós-graduação em arquitetura e urbanismo, Movimento Negro, Universidade Federal do Espírito Santo, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Central Única dos Trabalhadores, Federação Nacional dos Jornalistas, Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, Associação dos Docentes da USP, Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo, Associação dos Docentes da Universidade Federal da Bahia, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, Universidade Federal do ABC, Instituto de Arquitetos do Brasil, Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, São Paulo, que é ligado à USP, Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, Igreja Povo de Deus em Movimento, Artistas e Intelectuais, Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, Conselho Federal de Psicologia, Federação Nacional dos Arquitetos, Conselho das Cidades, Instituto Brasileiro do Direito de Urbanismo, Mackenzistas pela Democracia, Evangélicos, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Governadores do Nordeste, povos e comunidades tradicionais do sul do Brasil, movimentos sociais, coletivos culturais, organização da sociedade civil e ativistas que atuam em periferias contra o golpe, escritores e profissionais do livro, servidores públicos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, comunidade acadêmica da Faculdade de Direito do Recife, movimento LGBT unificado, Caritas do Brasil, Comissão Pastoral da Terra, Conselho Indigenista Missionário, Conselho Pastoral dos Pescadores, Serviço Pastoral dos Migrantes, professores de gestão de políticas públicas da USP, Movimento Hip Hop do Brasil, Instituto de Estudo Socioeconômico, o NINEXC, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superiores, ANDIFES, Sociedade Brasileira de Economia Política, Associação dos Docentes da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, Departamento de Direitos Públicos da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Ciência, ANPOX, Universidade Federal de São Paulo, movimentos da periferia, entre outros, muito mais, são milhares de movimentos que manifestam apoio à presidenta Dilma e cresce a escala exponencial de reação da sociedade brasileira contra o golpe. Mais uma notícia, 8h29. O Conselho Mundial de Igrejas pede respeito à democracia. O referendo Dr. Olav Tveit, secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas, CIMI, externou sua preocupação em relação às atuais turbulências sociais e políticas no Brasil, exortando as igrejas cristãs e todos os setores da sociedade brasileira a defender os princípios democráticos, respeitar os direitos humanos fundamentais e assegurarem a liberdade de expressão e opinião a todos. Em declarações feitas no dia 23 de março, Tveit sublinhou a necessidade de respeito à dignidade humana e ao Estado de Direito a fim de evitar o iniciamento à violência através de discursos de ódio. Ele também afirmou que é importante que casos suspeitos de corrupção sejam totalmente investigados, respeitando os direitos constitucionais das pessoas sob investigação e que a sociedade brasileira e os atores políticos previnam o iniciamento ou o incitamento à violência e superem a crescente polarização e radicalização no país. O CMI tem tido envolvimento significativo na abordagem
de questões ligadas aos direitos humanos e à democracia no Brasil. Tveit acrescentou que a futura estabilidade democrática no Brasil é muito importante para todos os grupos de cidadãos no Brasil, mas também para a América Latina como um todo. Tveit exortou as igrejas do Brasil a orarem pelo país, promoverem o respeito ao Estado de Direito e serem embaixadores da reconciliação em nome de Jesus Cristo, disse o pastor. São 8h32 aqui nos altos da Estância Grande, programa Debates e Opiniões.